com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem o texto base desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical. Lá na classe dos adultos, os irmãos vão encontrar a lição referente à Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede de nossa autoria, onde nós estaremos, onde está o texto que é a base desta exposição. Nós não repetimos aqui a revista das lições bíblicas. A nossa proposta é trazer subsídios complementares. Então, nosso texto base está ali e os irmãos podem melhor acessar este texto base. Também, ao longo da semana, nós disponibilizamos outras 4 ou 5 lições desta lição, 4 ou 5 textos de apoio, também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, os irmãos acessam links, são dezenas de links de videoaulas, textos de apoio e slides, não só desta lição dos adultos, mas também de outras faixas etárias e até outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver dúvidas, pode postar a sua pergunta na sala dos professores lá no site do portal Escola Dominical. Para ter acesso à sala dos professores, o irmão precisa se cadastrar, mas o cadastramento é gratuito. Também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Mas a Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando nós comparecemos à igreja local. Porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida no dia do Senhor, na casa do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Nós estamos ainda, e nós já no início do trimestre justificamos aqui, irmãos, não temos condição de fazer algo melhor do que nós estamos fazendo. Esse trimestre mesmo, nós vamos aprender sobre a mordomia cristã, sobre o serviço a Deus com excelência, fazer o melhor que os irmãos podem. Nossas condições técnicas são precárias e os irmãos, quando eu, alguns trimestres atrás, perguntei se a precariedade impedia a continuidade do nosso trabalho, 99% dos irmãos disseram que era para continuar. Então nós estamos continuando o trabalho, perdoem-nos a precariedade, mas são as nossas condições. Neste terceiro trimestre de 2019, que estamos iniciando hoje, estaremos estudando o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. O nosso comentarista será o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, e que há muitos anos é comentarista das lições bíblicas. Tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. O tema deste trimestre é a doutrina da mordomia cristã. Estaremos dentro de um trimestre temático, como tem sido a linha deste ano de 2019. Nós tivemos já 3 trimestres temáticos. E agora
nós vamos estudar a doutrina da mordomia cristã. Veja bem que o título diz Tempo, Bens e Talentos. E o subtítulo diz sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. A palavra-chave aí do nosso trimestre é a palavra mordomo, a doutrina da mordomia. O que é um mordomo? A palavra mordomo é uma palavra latina que vem de maiordomo. Maior é o maior, o superior. Domo, em latim, quer dizer na casa. Então, mordomo é o maiordomo, é o maior na casa. E nós já entendemos que esta expressão nos remete ao tempo de Roma, né, o latim, e ao tempo de Roma, onde nós tínhamos como modo principal de trabalho, a forma costumeira de trabalho, o trabalho escravo. E havia nas casas dos pais de família, da elite, né, que tinha escravos, havia aquele escravo que era o escravo principal, que era aquele servo primeiro, era aquele que administrava a casa. Esse é o mordomo, era o principal administrador. E é até interessante que normalmente, né, quando existe aqueles filmes de suspense, de crime, né, eles sempre dizem o culpado é o mordomo. Né? O mordomo é aquele servo principal, é o principal administrador da casa. Na Bíblia nós temos, não em Roma, mas bem antes, no Egito, nós temos uma descrição de alguém que exerceu esta função. Trata-se de José. Quando nós abrimos a Bíblia lá no capítulo 39 do livro do Gênesis, nós encontramos que José, na casa de Potifar, exerceu esta função de mordomo. Encontramos lá em Gênesis capítulo 39, no versículo 4. José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Então José, ele foi colocado nessa posição de o maior na casa, maiordomo, ou em português, mordomo. Então mordomo é o principal administrador na casa. E esta é a posição que o ser humano tem na ordem estabelecida por Deus na terra. Quando Deus criou o homem, ele disse o seguinte, lá em Gênesis 1 e 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O propósito de Deus ao criar o homem era fazer um ser na terra que estivesse acima de todas as outras criaturas, de todos os outros seres. O homem foi criado por Deus para estar acima de todas as criaturas terrenas, para dominar sobre a criação terrena, para ser o administrador da criação terrena.
Esse foi o propósito de Deus ao criar o homem, e Deus revelou este propósito ao próprio homem, lá no capítulo 1 ainda de Gênesis, no versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus revela ao homem que ele teria este domínio. Ele seria o maior na casa. Ele seria o mordomo. Ele estaria acima de todos os outros seres terrenos, com a missão de administrar a terra. A posição do homem em relação à criação e em relação a Deus é a posição de mordomo. Então, a doutrina da mordomia cristã é um ensino bíblico, por isso que é uma doutrina, é um ensino de qual é a posição do homem no plano de Deus. E como o homem deve se portar diante desta posição. Seria mais ou menos a relação das tarefas, das missões que o homem tem que fazer na terra por ordem de Deus. Então, quando eu estudo a doutrina da mordomia cristã, eu aprendo qual é a posição do homem na ordem estabelecida por Deus. Nós chamamos na ordem cósmica, né? Na ordem do mundo, na ordem da criação. Qual é a posição do homem e quais são as tarefas que o homem deve exercer e o que ele deve fazer e como ele deve fazer, segundo a ordem divina. Eu acho muito interessante aqui, e eu peguei aqui uma definição de um pastor chamado Heber Jamil. Ele diz que a mordomia é o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação do nosso cargo de depositário da vida e das possessões e administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. E o pastor Alexandre Coelho, diretor de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele diz que a doutrina da mordomia traz-nos a ideia de que há um senhor, um servo desse senhor e entre eles um relacionamento. A doutrina da mordomia, irmãos, ela mostra a posição do homem. O homem, ele é criatura de Deus. O homem, ele é servo de Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. E como Senhor, ele manda. Como servo, o homem deve obedecer. E aquilo que Deus manda, o homem deve fazer. E é aquilo que Deus manda que é o tema da doutrina da mordomia. Como disse o pastor Alexandre Coelho aqui, na doutrina da mordomia nós aprendemos que Deus é Senhor, que nós somos servos e que há uma relação entre o Senhor e os seus servos. É isso que nós aprendemos na doutrina da mordomia. E a nossa primeira lição é exatamente essa. O que é a mordomia cristã? O que é a mordomia cristã? Então, o pastor Heber Jamil diz que a mordomia é o reconhecimento da soberania de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, no Gênesis 1:1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se Deus criou, ele é o dono de todas as coisas. Porque quem faz as coisas
torna-se seu dono, torna-se seu proprietário. Quando alguém inventa algo, ele corre, principalmente se é algo com repercussão econômica, ele corre e registra a patente. A patente diz, isto foi criado por fulano. E por causa disso, as pessoas só podem usar aquela invenção, com autorização do fulano e pagando para o fulano. É verdade que a patente é temporária, mas durante aquele tempo, ninguém pode usar aquela criação sem pagar, sem a autorização do seu inventor, do seu criador. Porque o criador é dono das coisas que ele faz. E a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo foi criado por Deus, por isso tudo é de Deus. Quando nós vamos lá no Salmo 24, Davi, ele reforça, explicita esta verdade bíblica. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Foi Deus quem fez a terra, foi Deus quem fez o universo, foi Deus quem fez todas as criaturas que existem, sejam espirituais, sejam materiais. Por isso Deus é o dono de tudo, é o Senhor. A palavra Senhor quer dizer proprietário, quer dizer dono. A gente vê bem isso quando se faz o contrato de locação, de aluguel de uma casa, e se fala sempre o senhorio, que é o dono da casa, e o locatário, que é aquele que alugou. Então, Senhor, essa expressão Senhor para Deus, é exatamente porque ele é o dono de tudo. E é isso que a doutrina da mordomia nos ensina. Em primeiro lugar, que Deus é o dono de tudo. Agora, na face da terra, Deus criou um ser a quem determinou que administrasse tudo. E este ser é o ser humano. O homem foi criado por Deus com o propósito de ser o mordomo, de ser o maior na casa, na face da terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Essa realidade que Moisés registra na narrativa da criação também é explicitada por Davi. Davi mostra o senhorio de Deus no Salmo 24 e mostra a condição de mordomo do homem no Salmo 8. Olha o que diz o Salmo 8, versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Deus, sendo o dono de tudo, veja bem que Davi aqui fala, e colocaste a obra das tuas mãos. Então tudo foi feito por Deus. Então tudo é de Deus.
como nós vimos no Salmo 24. E Deus, sendo o dono de tudo, quis colocar o homem como administrador, sendo superior, o maior na casa. E aí todas as ovelhas e bois, os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares, foi posto debaixo dos pés do homem. Então o homem é o mordomo, é o principal servo, é o maior na casa. Ele é o servo principal e a ele foi determinado administrar a criação terrena. Então esta é a primeira coisa que nós aprendemos quando falamos em mordomia cristã. Deus é o Senhor, o dono de todas as coisas, e o homem é o seu principal administrador na face da terra. É o maior na casa, é o maiordomo, o mordomo. Agora, o título do nosso trimestre diz Tempo, Bens e Talentos. São estas três vertentes que demonstram aí os principais pontos da mordomia. O tempo, porque toda a criação está debaixo do tempo. Nós vamos ter uma lição específica sobre a mordomia do tempo, não iremos, portanto, nos avançar desse tema hoje, mas só por causa do título, o tempo. A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o tempo, ele existe para a criação, não existe para Deus. E se o tempo existe para a criação, o homem, como administrador da criação terrena, tem que saber administrar o tempo. Aliás, Salomão, escrevendo lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, ele diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, Deus não está submetido ao tempo. O tempo é uma realidade para a criação, mas há um tempo determinado. Deus determina o tempo. E nós, como administradores que somos da criação terrena, temos de saber administrar o tempo. Os bens, tudo o que há são bens. O que são bens? Bem são todas as coisas que existem e que podem trazer algum proveito, algum benefício para o ser humano. Então, tudo que existe na terra é bem. E os bens são do Senhor, mas foram colocados sob a administração do homem. Tudo foi posto debaixo dos pés do homem, disse Davi no Salmo 8, como nós já lemos aqui. Então, os bens também fazem parte da administração do homem, fazem parte da mordomia. Mas nós temos também os talentos. É verdade até que não teremos uma lição específica sobre os talentos, como tivemos em 2003, porque estudamos esse tema no 4º trimestre de 2003. Naquela oportunidade, o comentarista foi o pastor Elienay Cabral, e havia uma lição sobre a mordomia dos talentos. Mas o que é o talento? É uma habilidade, um dom que Deus dá ao homem, porque nós não somos de nós mesmos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. Então tudo o que temos não é nosso, é de Deus. Isso a doutrina da mordomia deixa bem claro. E é muito importante atuar o estudo da doutrina da mordomia, porque existe, inclusive dentro do povo de Deus, um discurso antibíblico
de autossuficiência. Há um egoísmo, um individualismo, um sentimento de poder do homem, a ponto de pessoas dizerem, entre outros absurdos, que restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é seu? Nada é seu. Só os seus pecados são seus. Pessoas que dizem, exija de Deus os seus direitos. Que direitos nós temos com relação a Deus? Ou que Deus é obrigado a fazer isto ou aquilo por causa da aliança. E isto é uma compreensão totalmente equivocada. São pessoas que não conhecem a doutrina da mordomia. Porque a doutrina da mordomia, repito aqui o pastor Alexandre Coelho, é uma relação de um senhor com um servo. Ou como disse o pastor Heber Jamil, é o reconhecimento da soberania de Deus. Então todos esses falsos ensinos que estão infestando o povo de Deus, esse sentimento de poder, de autossuficiência do ser humano, é fruto da ignorância da doutrina da mordomia. Daí a atualidade e a importância do seu estudo. Porque se nós sairmos deste trimestre aprendendo que somos servos e Deus é o Senhor, que Ele é o dono, e nós meros e reles administradores, teremos feito grande avanço no nosso crescimento espiritual e teremos inoculado em nós uma poderosa vacina que nos impedirá de adoecer com muitos dos falsos ensinos e das heresias dos dias de hoje, que partem exatamente da ignorância a respeito da doutrina da mordomia cristã. Tempo, bens e talentos. Mas o nosso subtítulo do trimestre diz assim, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E aí esse subtítulo nos faz lembrar o texto do sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Quando estudamos no ano passado sobre as parábolas de Jesus, nós falamos sobre esta parábola dos dois servos. Havia o servo fiel e prudente e o mau servo. Todos nós somos servos. Deus é o Senhor. Ele é o dono de tudo. E nós somos servos. Só que existe o servo fiel e prudente, aquele que cumpre as tarefas e que fica na posição determinada pelo Senhor. E o mau servo, aquele que é negligente, aquele que não cumpre as suas tarefas, aquele que desobedece ao Senhor. E este, segundo a parábola, diz que ele será separado e destinado à sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Está lá no versículo 51 desse capítulo 24 de Mateus. A mordomia cristã ensina isso. Eu tenho que ser um mordomo fiel e prudente. Na conclusão deste trimestre, na última lição, falaremos sobre o mordomo fiel. O mordomo ele tem que ser fiel, ou seja, ele tem que cumprir com as tarefas, com as missões que lhe forem cometidas pelo Senhor. Porque ele tem que responder ao Senhor. Ele tem que prestar contas ao Senhor. E eu tenho então que ser um mordomo fiel e prudente.
Prudente por quê? Porque cuidadoso, preocupado em cumprir aquilo que Deus mandou fazer. A doutrina da mordomia cristã, ela ensina o que Deus mandou fazer. Primeiro ela mostra que Deus é o Senhor, que o homem é servo, e que como servo e administrador, ele tem que ser fiel e prudente. E aí elenca quais as tarefas, quais as missões que são entregues ao servo e pelas quais nós deveremos prestar contas. A capa da nossa revista, ela possui uma mão. Sobre esta mão está a Bíblia Sagrada, uma Bíblia aberta, e em cima desta Bíblia aberta nós encontramos a figura de uma casa, a figura de uma planta e um relógio. Então, aqui nós temos a ideia do tempo, bens e talentos, que é o título do nosso trimestre. Mas o tempo representado pelo relógio, os bens representados pela casa e os talentos representados pela planta, é uma planta que está germinando, estão sobre a Bíblia Sagrada. E existe uma mão sustentando a Bíblia Sagrada, que representa a capa desse trimestre. Quando nós vamos à Epístola aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 3, nós encontramos assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui o escritor aos Hebreus, falando sobre Jesus, diz que Jesus, a palavra que tudo criou, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, a narrativa da criação mostra que tudo foi criado pela palavra, com exceção do homem. E aí já se mostra a posição diferenciada do homem em relação à criação terrena, porque tudo foi criado pela palavra, mas o homem foi criado de forma diferenciada, porque ele haveria de ser superior a toda a criação terrena. O ser humano, como tudo, é sustentado pela palavra do poder de Jesus. O Senhor não só criou todas as coisas, mas sustenta todas as coisas criadas. E isto é muito importante para entendermos a mordomia cristã. A doutrina da mordomia cristã, ela só existe porque nós sabemos que Deus criou todas as coisas e não abandonou a sua criação. Ele sustenta a sua criação. E uma das coisas que Deus faz no sustento da sua criação é colocar o homem na face da terra para administrar o que foi criado. Quando Deus cria o homem, ele forma um jardim no Éden e ali coloca o homem para o lavrar e o guardar. O homem tinha a missão de lavrar, ou seja, cultivar, modificar segundo a sua criatividade o jardim criado por Deus, mas também guardá-lo, ou seja, manter aquele jardim da forma como Deus havia determinado. O homem podia modificá-lo para o seu benefício, para a sua vantagem, para o seu proveito, mas mantendo o que nós diríamos hoje o equilíbrio ecológico. Nós teremos uma lição a respeito deste assunto. E o homem, então, era o administrador do jardim.
fazia parte do sustento da criação a ação humana, a administração humana. A doutrina da mordomia, ela só existe porque nós sabemos que Deus não é ausente, Deus está presente. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como diz aqui o escritor aos Hebreus. E a foto da revista da nossa capa mostra uma mão sustentando todas as coisas. Esta é a mão de Deus. E como Deus sustenta todas as coisas, e um dos aspectos do sustento é a nossa atividade, é por isso que Jesus disse lá em Mateus 24, que nós lemos, que o servo fiel e prudente dá o sustento a seu tempo. Então nós fazemos parte desse cuidado de Deus sobre a face da terra, sobre a sua criação. E é por isso que existe a Bíblia aberta na capa da trimestre. Porque é pela palavra que Deus sustenta todas as coisas. Nós devemos fazer o que está revelado nas Escrituras. São as Escrituras que dizem quais as tarefas, quais as missões, o que, quando e como devemos agir para cumprir o nosso serviço. O serviço do homem está registrado nas Escrituras. Esse é o serviço do homem. Ele está registrado nas Escrituras. E aí nós vemos quais são os elementos da administração. A administração envolve o tempo, representado pelo relógio. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. O sustento é a seu tempo. A casa representa os bens materiais. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos nossos pés. E a plantinha, ela representa tanto a natureza, o cuidado que nós temos que ter com o meio ambiente, com a natureza, com a terra, e também representa os talentos. Representa ali aquilo que Deus nos dá e que tem que ser desenvolvido. As sementes que morrem e frutificam. Então, nós também temos que frutificar. Nós temos de desenvolver as habilidades naturais que Deus nos dá e as sobrenaturais. Então, o homem, ele tem estas tarefas: administrar bem o tempo, os bens e os talentos. É isto que nos fala a capa da nossa revista. Nesse trimestre nós teremos 13 lições que nós podemos dividi-las em 5 blocos. O primeiro bloco, que é esta lição, a lição de número 1, o que é a mordomia cristã, que é a introdução. Nós estamos fazendo uma introdução, o que é a doutrina cristã, o que ela estuda, o que nós devemos entender por mordomia. Depois nós teremos o segundo bloco, que fala sobre a mordomia de nós mesmos. Como eu disse, nós não somos de nós somos de Deus. Então, se nós somos de Deus, como é que nós temos que administrar a nós mesmos? Então, é a mordomia de nós mesmos, que são as lições 2 e a lição 3. As lições 2 e 3. É a mordomia do corpo e depois a mordomia da alma e do espírito. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. E existem tarefas que nós devemos exercer, porque a palavra de Deus nos diz como nós devemos administrar a nossa alma, como nós devemos administrar o nosso corpo e o nosso espírito. Então isso nós vamos estudar nas lições 2 e 3. Depois nós iremos
entrar num outro patamar, que é a mordomia com Deus. Né? Quais são o que nós devemos administrar no nosso relacionamento com Deus. Então, depois de aprender sobre a mordomia de nós mesmos, nós vamos falar sobre a mordomia com Deus, no nosso relacionamento com Deus. E esse terceiro bloco, a mordomia com Deus, envolve as lições 4 a 7. Nós vamos estudar sobre a mordomia da família, mas família, irmão Caramuru, mordomia com Deus, sim, porque foi Deus quem criou a família. Foi Ele quem criou. A família é uma instituição criada por Deus. Então, as tarefas que devem ser exercidas na família são tarefas determinadas por Deus. É a mordomia com Deus. A lição 5, a mordomia da igreja local. A igreja local é uma expressão da igreja universal que foi edificada por Jesus, cujo fundamento é Jesus, cuja cabeça é Jesus. Então, quais as tarefas, quais as atividades que nós devemos desempenhar na igreja local? Depois, na lição número 6, nós vamos falar sobre a mordomia da adoração. Como adorar a Deus? Quando adorar a Deus? O que é a adoração? Aqui é a relação que deve existir entre nós e Deus. E na lição 7, nós vamos falar sobre a mordomia dos dízimos e ofertas. Quando se fala em mordomia cristã, muitas vezes as pessoas pensam logo em dízimo e oferta. Porque muitas vezes, quando se fala em mordomia cristã, se dá uma ênfase aos dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas faz parte da doutrina da mordomia cristã, porque é a submissão do nosso patrimônio a Deus. Mas não se reduz a isso. É apenas um aspecto da mordomia cristã. Então, repetindo, na mordomia com Deus, nós vamos estudar sobre a mordomia da família, a mordomia da igreja local, a mordomia da adoração e a mordomia dos dízimos e ofertas. Depois nós temos o quarto bloco do trimestre, onde nós vamos estudar a mordomia com as coisas materiais e o próximo. É a mordomia com a criação. Nós vimos a mordomia conosco, a mordomia com Deus, e agora a mordomia com a criação. Criação que envolve o próximo, o outro ser humano, e que envolve também as coisas materiais. Aí nós vamos estudar sobre a mordomia do tempo, porque a criação está sujeita ao tempo, sobre a mordomia do trabalho, porque o homem foi feito para trabalhar, a mordomia das finanças, é o trabalho com o dinheiro. Veja bem que dízimos e ofertas é a submissão do nosso patrimônio a Deus. Aqui nós vamos falar sobre a mordomia das finanças, do dinheiro, como nós devemos administrar o dinheiro. E a mordomia das obras de misericórdia, o bem que devemos fazer ao próximo, e a mordomia do cuidado com a terra, o nosso relacionamento com a natureza. Então, a mordomia com a criação, mordomia do tempo, do trabalho, das finanças, das obras de misericórdia e do cuidado com a terra. E o último bloco, o quinto e último bloco, que é a última lição, que é uma conclusão, onde nós iremos estudar seja um mordomo fiel. Vamos falar sobre a fidelidade que deve haver na mordomia. Como já dissemos, o nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Quando falamos em mordomia, falamos em serviço. Quando falamos em serviço, falamos em responsabilidade. Eu costumo dizer aqui, várias vezes, já disse aqui para os irmãos, que a liberdade é uma corda com duas pontas. De um lado, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Do outro lado, a responsabilidade, a prestação de contas. Nós devemos nos lembrar que, como servos, nós temos de ser
o servo da orelha furada. Lá no Salmo 40, no versículo 6, está escrito assim: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Outras traduções mais recentes tiraram esta expressão literal do salmista e, no meu entender, de forma equivocada, porque essa expressão, as minhas orelhas furaste, ela tem que ser mantida na versão. Por quê? Porque ela nos remete diretamente ao livro do Êxodo, capítulo 21. Quando a gente usa uma expressão menos literal, neste caso nós perdemos a riqueza do texto e o próprio sentido do texto. Lá em Êxodo 21 e 8, está escrito assim: versículo 5. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. 21 e 6. Aqui, nas leis hebreias sobre a escravidão, nas leis que Deus deu a Moisés a respeito da escravidão, dizia que alguém que tivesse com dívida, não tinha com que pagar, ficaria servo. Era reduzido a escravidão, a servidão, porque não pagou uma dívida que tinha. Mas, se o servo era israelita, ele só podia servir por 6 anos. No 6º ano, ele deveria ser liberto. Mas se ele era solteiro e o seu senhor lhe tinha dado uma esposa, e ele tinha que casado e tido filhos com aquela mulher, no 6º ano, ele sozinho era liberto. A mulher, que era serva do Senhor, e os filhos continuavam com o Senhor. Só ele ficava liberto. Mas se ele quisesse continuar servo, ele diria ao seu Senhor que ele amava o seu Senhor e que ele não queria ser liberto. Então, diante dessa declaração, o Senhor o levava até os juízes na porta da cidade e ele reafirmava o desejo de servir para sempre aquele Senhor, e por isso ele tinha a orelha furada. E a partir daquele dia, ele não mais poderia sair livre. Ele seria servo para sempre. Servo para sempre. Então, é aí que nós vamos ver a servidão. Quando o salmista diz, as minhas orelhas furaste, quer dizer, eu passei a ser servo para sempre. Nós temos que ser servos para sempre do Senhor. Nós temos de ser servos para sempre. Servos para sempre. E é isso que a doutrina da mordomia nos ensina. Nós somos para sempre servos de Deus. Deus nos deu a vida eterna. E por isso mesmo, nós temos que cumprir as tarefas que Deus nos coloca. E essa condição nossa de servos é uma condição que decorre da nossa própria condição de ser humano. Mesmo que você desobedeça a Deus, você é um mau servo. E é por isso que você vai ser castigado. E é por isso que você vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Então a mordomia cristã lembra que nós somos servos de Deus. Nós é que temos de cumprir o que Deus faz para nós.
E não, de maneira alguma, Deus é que tem que fazer o nosso desejo. É por isso que nós colocamos aí que a mordomia cristã mostra a diferença entre a vida cristã, a vida espiritual verdadeira e a religião. A religião é uma forma do homem querer se religar a Deus através dos seus próprios parâmetros, da sua maneira de ser. É por isso que existem várias religiões, porque nas várias religiões nós temos vários pensamentos humanos. O pensamento humano é limitado e cada homem acha um jeito de se chegar a Deus. Mas a doutrina da mordomia cristã mostra que Deus é o Senhor, é Ele quem manda, é Ele quem diz o que deve ser feito em todas as áreas da nossa vida. E nós somos simples servos, meros administradores. E, portanto, não somos nós que ditamos as regras, mas é Deus quem dita as regras para nós. Eis o objetivo da mordomia cristã. É isso que nós vamos estudar. Nós temos de fazer a vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus pode ser a vontade operativa, diretiva de Deus. Deus mandando fazer algo. Deus querendo algo. Pode ser a vontade permissiva de Deus. Quando Deus deixa que o homem tome uma atitude. E sendo a vontade preventiva de Deus. Quando Deus lembra e adverte o homem do que pode acontecer se ele tomar esta ou aquela atitude. E ser servo de Deus é experimentar a vontade de Deus. Paulo diz que nós devemos oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o nosso culto racional, não nos conformando com este mundo, mas nos transformando pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mordomo, ele experimenta a vontade de Deus. Ele faz a vontade de Deus. E para isto, o que temos de fazer? Através da palavra de Deus, Deus nos revela a sua vontade perfeita, sua vontade diretiva. Então eu tenho que obedecer a Deus e fazer o que Deus quer. E eu descubro o que Deus quer na sua palavra. É por isso que a base da mordomia é a palavra de Deus. Me separando do pecado, tendo uma vida de santidade, eu vou sempre ter comunhão com Deus e saber o que agrada a Deus ou não. Então, naquilo que é da vontade permissiva de Deus, eu sempre vou agradar a Deus, porque em comunhão com Deus, eu saberei ser dirigido pelo Espírito Santo e sempre farei o que agrada a Deus. A sua vontade permissiva, mesmo nos casos da vontade permissiva, eu agrado a Deus, porque eu tenho santidade. E por fim, quando eu tenho santidade, eu tenho a revelação de Deus e Deus me fala o que eu devo fazer. Ele me adverte. Como diz o profeta Amós, Deus nunca deixa de revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Está lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, na vontade preventiva de Deus, Ele também nos alerta, nos adverte. E nós, como somos piedosos,
fazemos, atendemos às advertências de Deus e cumprimos a sua vontade. Então, para ser um mordomo de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, conhecer a vontade perfeita, diretiva de Deus, meditando e conhecendo as Escrituras. Segundo, ter uma vida de santidade, me separando do pecado e me separando para Deus, para ter comunhão com Deus. E aí, nos casos em que Deus traz a sua vontade permissiva, eu não resisto a ela. Porque como eu tenho comunhão com Ele, eu sempre lhe agrado. E quando Deus, que não nos abandona, nos adverte, nós atendemos às advertências do Senhor. É a vontade preventiva. E nós, então, também nos amoldamos à sua vontade. Aí nós experimentamos a sua vontade. E quando nós experimentamos a sua vontade, nós cumprimos o que ele determina. E somos-lhe obedientes. E aí nos tornamos um mordomo fiel e prudente. A mordomia valoriza a vida humana, porque nós assumimos o real lugar do homem na ordem cósmica. E, portanto, somos também defensores intransigentes da vida humana. Jesus mesmo disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isto é a mordomia cristã. Cumprir as tarefas daquele que realmente manda, reconhecendo que ele manda e que é o Senhor. Amém.